Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização da Nell Bonilla, autora do excelente Substack Worldliness. Ela acabou de publicar outra análise muito boa. Nell é uma dessas mentes brilhantes que sempre produz textos bem longos, que de fato explicam muita coisa sobre relações internacionais. E ela deu a este o título, OTAN 3.0, a gaiola transatlântica e a ascensão do Estado Bunker. Nell, bem-vinda de volta. Nell, welcome back. Being regards from the Ming Sibi nature as Tower. Peace. Thank you. Last time we talked, we already discussed. Da última vez que conversamos, já falamos sobre o seu conceito de Estado Bunker. Mas, só para fazermos uma breve revisão desse conceito, você poderia nos dizer o que ele é e como o relaciona ao que chama de OTAN 3.0? And then how you connect it to what you call NATO 3.0. Yes, of course. So the bunker state is a Sim, framework, sim, I'm claro. developing and it Então, o Estado Bunker é uma estrutura conceitual que estou desenvolvendo. Basicamente, trata de como, atualmente, o Estado moderno, ou Estado como o conhecemos, está passando por uma transformação qualitativa. E, mais especificamente, isso acontece nos países que fazem parte daquilo que poderíamos chamar de ordem hegemônica liderada pelos Estados Unidos, ou como você preferir chamar. E as mudanças qualitativas que vemos ali são, por exemplo, que o Estado, como provedor de bens públicos, e o planejamento estatal, que normalmente tem a ver com aumentar o bem-estar e garantir boas condições de vida e coisas assim, se transformam em direção à securitização e à militarização. Além disso, ou até mesmo por causa disso, os cidadãos, a população interna, deixam de ser cidadãos, sujeitos de direitos, e passam a ser objetos de segurança. subject of rights, but becomes an object of security. And everything about them is exactly E as tudo a every respeito part of deles é society exatamente como cada parte da sociedade do próprio país. Agora, um objeto de segurança, securitizado, militarizado para fins de guerra, de ações de guerra ou de preparativos para a guerra. Uma guerra híbrida e permanente. E outro ponto da estrutura do Estado Bunker é que cada país, e até mesmo cada região, deixa de ser exatamente um país apenas soberano e autônomo, e passa a se tornar uma espécie de nó. E o propósito dessa rede, então, é essa guerra híbrida. E contra quem? Bem, como essa transformação vem, digamos, das camadas dirigentes dos Estados Unidos e do bloco transatlântico das nossas elites, ela se volta em essência contra os seus chamados competidores ou rivais. Especificamente, China e Rússia, Irã também, em certa medida, e, claro, qualquer nação alinhada a eles, por exemplo, dentro do BRICS e assim por diante. aligned with them, for example, within BRICS and so on. So that is basically the bunker state and Então, esse é basicamente o Estado Bunker. E como isso se conecta à mudança de rumo que estamos vendo agora com a OTAN 3.0 na cúpula de Ankara? Bem, a OTAN 3.0 está basicamente institucionalizando e impondo essas diferentes mudanças de que eu falei. A militarização, até mesmo da própria população, e a visão de que esse contrato social já não se trata mais dos direitos do cidadão, mas de certo, o que o cidadão pode fazer para os preparativos de guerra. Dissonant use for sport needs to miss the Tsepu times at even all of this is part of this NATO 3.0 shift. Don't ask what NATO can do for you, ask what you Não pergunte o que a OTAN pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela OTAN. E eu tive conversas com outros pesquisadores. Um deles é Jonas Turgel, pesquisador alemão, que analisa intensamente os documentos que a OTAN publica sobre guerra cognitiva, nos quais a OTAN diz explicitamente: olhem, precisamos atingir a nossa própria população, certo? Precisamos garantir. Quer dizer, os cérebros do nosso povo são o campo de batalha, e precisamos lutar nesse campo de batalha. Então, esse tipo de conceituação do que é o cidadão e de como o cidadão precisa ser integrado a toda a estrutura de defesa, quer dizer, é uma ofensiva, é uma estrutura de guerra. Defesa é essa coisa, esse termo bonito e aconchegante para guerra. Ofensiva, morte e destruição. Mas como você diria que a OTAN se desenvolveu? A OTAN 1.0, de 49 até, basicamente 89 ou 91, a Osmanlı Guerra Fria. Depois a OTAN reinventada de momento, haraut ortuan de multipolação. Team to Sting. How can you talk a little bit about the shift? Yes, of course. So the shift is very interesting. Sim, claro.
Então, essa mudança é muito interessante porque é uma mudança lenta e uma mudança que quase desde o início teve uma certa direção. E a OTAN 3.0 é, pelo menos por enquanto, sua expressão mais honesta. Então, a OTAN 1.0, vamos chamá-la de OTAN da Guerra Fria, era mais... Bem, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e tinha mais a ver com tentar alinhar as elites europeias, ou as camadas dirigentes, as elites políticas, as elites militares, aos Estados Unidos, à órbita dos Estados Unidos, a sua esfera de influência, por assim dizer. E, em parte, para bloquear qualquer tipo de repressão ou qualquer tentativa de trabalhar com a União Soviética ou com qualquer Estado alinhado a ela. E até, pode-se dizer, para pacificar quaisquer ideias socialistas que naquela época também eram populares nos diferentes países europeus. Então, tudo isso, quer dizer, era um dos objetivos centrais da OTAN durante a Guerra Fria. Mas mesmo naquela época, quero dizer, isso é, eu não sabia, mas ao pesquisar percebi. Mesmo então havia essa ideia de, bem, ter uma divisão de trabalho entre os Estados Unidos e a Europa. Então eu encontrei, e falo sobre isso neste ensaio, um memorando de 1959 que fala sobre transferência de encargos. É do secretário adjunto de Defesa, e basicamente diz, e eu cito o secretário de Defesa Wilson, que os Estados Unidos concentrariam seus esforços de assistência militar em armamentos avançados, exigindo que os europeus assumissem uma responsabilidade cada vez maior ou completa pela manutenção contínua de suas próprias forças e por suas necessidades de material convencional. Então, o que isso significa, em outras palavras, é que os Estados Unidos estavam se concentrando em armas avançadas, incluindo, por exemplo, armas nucleares. Isso seria como a chamada camada estratégica, a camada das armas estratégicas e assim por diante. E a Europa, por outro lado, teria de se concentrar em absorver o ônus econômico, mantendo tropas convencionais e desenvolvendo projetos conjuntos com os Estados Unidos, especificamente com as armas deles, comprando da indústria deles. Bem, essa era a ideia desde pelo menos 1959, segundo esse documento. Acho que, em parte, porque naquela época eles pensavam, ou tinham essa intuição. Bem, vamos ver quando a Europa, depois de ter sido devastada pelas guerras mundiais, estará pronta para talvez assumir o ônus do projeto estratégico hegemônico dos Estados Unidos. Embora seja preciso dizer que havia, é claro, diferentes elites políticas europeias e de outros tipos, que mesmo antes disso estavam convergindo nesse projeto, pode-se dizer. Então isso foi durante a Guerra Fria. Ei, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar esse canal é assinando meu Substack gratuito. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão abaixo. Vejo você por lá. See you there. E então, durante ou depois da Guerra Fria, e até um pouco antes disso, é muito interessante. Claro, trata-se dessas operações fora da área. Mas o que encontrei, por exemplo, em um comunicado de 1980, o contexto era, claro, a Revolução Iraniana. E naquela época, os Estados Unidos não tinham, por assim dizer, o GNL descoberto e tudo isso. Então, eles realmente precisavam muito de petróleo. E com a Revolução Iraniana e outras coisas que estavam acontecendo, acho que até a Rússia, os soviéticos no Afeganistão, processos assim, eles estavam em alerta e precisavam deslocar suas forças para a Ásia Ocidental. Então, em 1980, foi redigido este comunicado. E ele dizia, basicamente, precisamos de um aumento de 3% nos gastos anuais com defesa por parte de todos os países. Isso ajudaria substancialmente a reduzir o desequilíbrio de forças. E esse desequilíbrio de forças, de novo, eles sempre tinham em mente a necessidade de impedir que outros países se tornassem, digamos, uma alternativa. Sim, uma alternativa à ordem unipolar. Então isso é de 80, quando eles já tinham essa ideia, aumentar os gastos com defesa. E também, quer dizer, depois do colapso da União Soviética,
Como sabemos, a OTAN começou a incorporar vários países do leste europeu, os estados bálticos e assim por diante. Eastern European countries, Baltic states, and so on. This was also with this idea of the balance Isso of também forces tinha em in the mente fight. essa It was ideia do about equilíbrio de trying to forças. prevent again Tratava-se de tentar impedir, mais uma vez, que a Europa buscasse, de qualquer forma, uma relação diplomática ou industrial com os estados pós-soviéticos e os orientasse na sua direção, em vez de para a esfera dos Estados Unidos. E claro, também não queriam isso com a Rússia, porque embora admitissem algo como, certo, agora a Rússia está enfraquecida, não é uma ameaça, ela devia se tornar uma ameaça. E eles, os estrategistas, o Apatzurisi dos Estados Unidos e afins, já falavam e escreviam sobre isso durante os anos 90. already talked and wrote about this during the 1990s. They were like, no, I mean, now it's not a threat, but it Eles will diziam não, become quer dizer, one. agora não é uma ameaça, mas vai se tornar uma só, pelo tamanho que tem, pela própria memória do que já possui, também por causa da industrialização da União Soviética e assim por diante. Então essa era a ideia da OTAN depois da Guerra Fria. E de novo, tratava-se de dizer, certo, Europa, vocês têm de, por exemplo, depois da Guerra do Kosovo, realizar essas missões de manutenção da paz de longo prazo. E nós, os Estados Unidos, vamos controlar e desenvolvimento administrativo. Essa parte so sofisticada do conteúdo da gangue. This like the high-end part of combat and warfare. Again, there was not as a star. Well, Novamente, não era tão não era tão delimitado, tão cristalizado quanto é agora, mas já estava, digamos, começando até com esse aumento nos gastos anuais com defesa. E agora surgiu a OTAN 3.0, ou a OTAN da era multipolar, por assim dizer. Quer dizer, pelo que vi e pesquisei até agora, essa ideia já era discutida nos anos 2000, mas os anos 2000 ainda foram marcados por essas operações fora da área. E nos anos 2010, isso foi ainda mais intenso. E basicamente tratava-se de perceber que o momento unipolar está se desgastando ou entrando em colapso, ou que agora basicamente já entrou em colapso. eroding or collapsing or now basically collapsed. And that this is partly E isso se deve em parte à maioria global, mas especificamente à ascensão tecnológica industrial da Rússia e da China. E também porque outros países que têm acesso a mais desenvolvimento podem se tornar mais soberanos. E tudo isso significa que não existe mais unipolaridade. Então essa foi a crise que levou a uma mudança muito mais intensa rumo à OTAN 3.0, que agora trata de, bem, sim, direcionar recursos para o que eles chamam de hemisfério ocidental e Indo-Pacífico, ou seja, de um lado para a China e do outro para as Américas. E para isso eles querem que os europeus agora, de verdade, não mais a Europa, bom, quero dizer, eles fizeram isso, sim, hipoteticamente, assumam o peso material, industrial e de pessoal da guerra, o peso financeiro da guerra e também da guerra híbrida que está acontecendo. Então é um processo ativo. E isso é basicamente em Zumius Midrasnad. From NATO. Acho isso muito interessante, porque esse tipo de estrutura me ajudaria a explicar certos casos fora da curva. Como, por exemplo, o general alemão Harald Kujat, que hoje está na casa dos 80 anos, e foi, vocês sabem, o mais alto comandante militar da OTAN. O comandante militar, não o político. No fim dos anos 90, ou no começo dos anos 2000, ou até em meados dos anos 90, não me lembro. Mas ele é uma das pessoas que hoje critica fortemente tudo o que está acontecendo com a OTAN e diz algo como, olha, isso está levando a uma catástrofe. E claro, estamos irritando os russos. Quer dizer, é óbvio que a expansão da OTAN criou esses problemas, incluindo a Ucrânia e assim por diante. E a pergunta é, por que um ex-comandante da OTAN faria isso? A resposta, dentro da sua estrutura, seria porque ele é um cara do tipo OTAN 1.0, que cresceu com essa mentalidade e passou para 2.0. Ele ainda teve a experiência de ter tropas russas sob seu comando, certo? Quando aquele, como é que chama, o marco de cooperação entre a OTAN e a Rússia ainda funcionava. Mas não era para lá que a OTAN estava indo. A OTAN não ia permanecer na 1.0. Fora da área ou fora do negócio. Essa era a ideia da 2.0. E eles foram para fora da área.
agora estão se transformando de novo numa muralha, em algo que se integra ao seu conceito de Estado bunker. Um nó integral? Ou ela é a força motriz do Estado bunker no Ocidente? Você poderia falar um pouco sobre isso? You mean if NATO is a node or a driver? Você quer dizer se a OTAN é um ponto de conexão ou uma força motriz? Sim, um ponto de conexão ou uma força motriz. Sim, certo. Bem, eu diria que a OTAN é mais um ponto de conexão do que uma força motriz. Eu até diria que a OTAN talvez tenha tido um papel mais importante antes, e agora ela é mais... Não que ela não seja importante. Quero dizer, essas pressões institucionais sobre os diferentes países europeus não existiriam se ela não fosse importante. Mas, de todo modo, acho que ela é mais um ponto de conexão, porque o foco, ou aquilo que eles, quero dizer, as elites de poder dos Estados Unidos, as elites funcionais, buscam mais é enfraquecer a Rússia. Mas não com suas próprias forças, nem com seu próprio material. O objetivo deles, é claro, é mais a China. Rather, their aim is, of course, more China. And thus, Europe becomes just one node. E assim a Europa se torna apenas um nó, porque há outras regiões do mundo onde eles, não estou dizendo que sei se vão ter sucesso ou algo assim, mas a ideia é criar nós semelhantes em outras partes do mundo, que não funcionem exatamente como a OTAN. Não, essa não é a ideia. A ideia é simplesmente gerar guerra híbrida, pressão constante. Essa é a ideia. Por isso eu acho que a OTAN, mais do que um motor do Estado bunker, é um nó. Quer dizer, se estamos falando, por exemplo, do projeto hegemônico dos Estados Unidos. Por outro lado, para cada país dentro da OTAN, ela é um motor, claro, porque a OTAN, a própria estrutura da OTAN, a OTAN 3.0, vai transformar e já está transformando as diferentes sociedades dentro da OTAN. Então, nesse sentido, ela é um motor de transformação social rumo a um Estado bunker. Transformation towards a bunker state. Um nó numa estrutura maior, uma força motriz dentro do sistema. Então, o que podemos explicar com isso, se adotarmos essa estrutura? Quais são as mudanças sociais atuais, especialmente dentro da Europa? E talvez possamos contrastá-las um pouco com o que está acontecendo no leste asiático e com a forma como os outros nós, a aliança entre Estados Unidos e Japão, a aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul, estão se desenvolvendo. O interessante, claro, é que, entre a Coreia do Sul e o Japão, vemos muito mais conflitos internos do que dentro da estrutura da OTAN. Então a OTAN mostra muito bem como consegue, digamos, colocar ordem na casa, certo? E garantir que todos permaneçam unidos, ainda que num nível mínimo, mesmo quando há muitas razões históricas para divergências. Polônia e Alemanha, sabe, certas memórias. Vemos isso entre a Polônia e a Ucrânia. A Ucrânia, é claro, não é membro da OTAN, mas para todos os efeitos, está muito bem integrada a toda a estrutura. O que é muito conveniente, porque você pode lutar com essa coisa. Lutar contra algo que está dentro é mais difícil. Do lado de fora, é muito mais fácil lutar contra isso. E vemos como essa guerra por procuração é útil para os Estados Unidos. Mas, sim, podemos entrar nessa parte. About how this leads to Sobre como isso leva a uma transformação social dentro desses grupos. Sim. Então, o que eu diria é que, com a OTAN 3.0 e também com o que falei no conceito de Estado bunker, trata-se de uma transformação mais silenciosa, discreta e pacífica. Quer dizer, se alguém tenta entendê-la, observá-la e estudá-la, até percebe o silêncio em torno disso, se é que se pode chamar assim. O que quero dizer com isso é que, por exemplo, recentemente, talvez há um mês, eu acho, houve uma matéria na Político sobre como um coronel americano está sendo ou vai ser designado para servir no comando do exército alemão, a Bundeswehr, como chefe da divisão de operações. Isso significa que ele vai planejar missões e preparar decisões para o exército alemão. Um coronel dos Estados Unidos. And it's just one lonely article in Politico. E é só uma matéria isolada na Político. Por que não há mais coisas sobre isso? Bem, este é um exemplo. E eles também falam de como essa integração tem a ver com... Bem, ele está lá para otimizar a capacidade da OTAN, especificamente junto com a Alemanha.
Então, de novo, a OTAN está impulsionando aqui uma transformação silenciosa sobre a qual quase não se fala. Outra coisa interessante é claro que, como eu disse, tudo relacionado à infraestrutura que está sendo construída ou saneada, ou como é que se chama, reformada, e tudo isso será construído de uma forma que também leve em conta a guerra, de certa maneira. Isso é verdade. E também qualquer tipo de software e de serviços, até serviços civis, como serviços médicos, por exemplo, vai ser integrado a toda essa ideia de guerra híbrida e ao que acontece numa crise. Por exemplo, a população civil vai ser atendida por hospitais, médicos e assim por diante. E houve alguns artigos dizendo que não. Na verdade, os primeiros a serem atendidos serão os soldados, não os civis. E claro, todo tipo de programa social está sendo cortado. É o que chamam de austeridade. Então, essas são algumas das mudanças. Outra mudança seria tudo que tem a ver com os serviços de inteligência. Também há um esforço para torná-los mais populares, curiosamente, na mídia e nos países europeus, especificamente pelas próprias agências de inteligência deles. E há, claro, tudo o que envolve mídia, censura e tudo isso. Nós sabemos, e você fala sobre isso no Neutrality Studies, que o corredor de opinião, ou seja, aquilo que pode ser dito, também está sendo silenciosamente estreitado. Por exemplo, por meio de sanções contra indivíduos, jornalistas, ativistas e assim por diante. Mas, de novo, esse não é um processo aberto, é silencioso. E havia outro ponto em que pensei, mas não estou me lembrando agora. Mas a questão é que ainda não... agora lembrei. Há também, por exemplo, em Ankara, além de todos os pacotes financeiros e industriais que eles assinaram, também houve algo como, normalmente, ou agora mesmo nos Bálticos, normalmente haveria o que se chama de vigilância aérea, em que eles tentam ver se há drones e coisas do tipo. Mas agora, em vez de vigilância aérea, eles vão verificar, como é que chamam isso? Bem, o comandante supremo da OTAN, o SACEUR, o comandante supremo aliado da Europa, poderá decidir se o drone, ou seja, lá o que for, estiver no perímetro dos Bálticos, pode ser derrubado ou não. E também poderá determinar que tipo de capacidades ou quais forças, equipamentos e assim por diante precisam ser deslocados. E isso especificamente, é claro, sem aprovação política dos diferentes países. Então, apenas dentro da estrutura da OTAN. E sobre essas duas coisas, eu basicamente não encontrei quase artigo nenhum. Encontrei um na mídia lituana, e eles até citaram um general lituano. Tenho aqui a citação, em que Robertas Šepronas, ministro da Defesa da Lituânia, após a cúpula de Ankara, disse: a mudança de missões de policiamento aéreo para missões de defesa aérea permitirá ao comandante supremo aliado da OTAN na Europa redistribuir forças e ajustar os planos, evitando todos os debates políticos que às vezes surgem. Então, isso é algo que foi acordado em Ankara. Mas, de novo, não há nada sobre isso em lugar nenhum. É por isso que acho que muitas mudanças estão acontecendo. Elas são silenciosas e acho que é de propósito para que as pessoas não protestem. Outro exemplo, muito interessante, é agora, por exemplo, com a guerra do Irã. Quando ela começou, diferentes líderes políticos na Europa disseram publicamente não vamos nos envolver. Mas, na verdade, a questão da OTAN e do seu comando integrado, seja lá como isso se chama, é que sim, eles podem dizer não em público, mas em tudo que tem a ver com bases, infraestrutura, logística e assim por diante, eles mal conseguem recusar isso à OTAN, porque fazem parte da OTAN e do comando integrado, e fazem parte dos chamados mecanismos de planejamento de defesa da OTAN e assim por diante. Então, nos bastidores, há coisas acontecendo que apoiam ou apoiaram o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Portanto, essas são algumas das mudanças aí. Sim, quer dizer, mesmo que os países da OTAN digam que não vão se envolver na guerra contra o Irã,
quando aviões dos Estados Unidos vão reabastecer em algum lugar da Alemanha ou em qualquer outro lugar, e depois usam essas pistas de pouso e seguem adiante, não tem como impedi-los, certo? Porque toda a estrutura já está montada para que os Estados Unidos simplesmente usem tudo isso. Está mais ou menos a critério deles, à disposição deles. E não vamos esquecer que o CSEUR é, de fato, claro, um comandante dos Estados Unidos, certo? É sempre um general americano de 4 estrelas, que agora tem o poder de simplesmente decidir sobre todo o espaço aéreo da OTAN. Bom, não vamos simplesmente derrubá-lo. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Eu preciso consultar a Alemanha, a Polônia ou a Hungria. Do I need to consult with Germany, Poland or Hungary? Hell no. Why would I? I mean, it's much nicer. De jeito nenhum. Por que eu faria isso? Quer dizer, é muito melhor se eu não precisar fazer, certo? Então, algumas pessoas enquadrariam isso como parte de uma estrutura neocolonial, certo? De tomada de poder. Mas acho que o seu argumento é muito mais institucional, que isso também está sendo feito, claro, numa consulta constante e num ajuste dessas diferentes políticas em todas as áreas. Em certo sentido, é muito mais inteligente do que uma simples estrutura de poder colonial. Na verdade, é uma Gleichschaltung, uma sincronização. Às vezes o alemão é muito conveniente para alguns conceitos. Entrar no mesmo ritmo é um deles. Porque, se me lembro corretamente da nossa última discussão, quer dizer, você preferiria enquadrar isso dessa forma, certo? If I remember correctly from our last discussion, I mean, you would rather frame it as such, right? Yes. It's exactly. Instead of Sim, sim, sim. Exatamente. Em vez de, bem, pelo que pesquisei, pensar nisso como uma imposição, quer dizer, para alguns certamente é, trata-se mais de um processo lento. De novo, como vimos neste breve resumo das etapas das versões da OTAN, é um processo lento. Mesmo naquela época, eles já diziam, é isso que queremos. E a outra coisa é que, como você disse, eles sempre tiveram, é claro, pessoas que não queriam estar tão integradas e tudo mais. Mas isso também foi um processo lento. Eu sei que, como eu digo, quer dizer, é ao mesmo tempo uma questão colonial e neocolonial, e também um processo institucional. or neo-colonial thing and an institutional process. If I think about, I mean, if we Se eu penso nisso, quer dizer, se a gente conceitua dessa forma, então, em certo sentido, é um processo lento, porque também envolve, por exemplo, outra ideia, essa ideia de cooptação das elites, a cooptação de todas as camadas dirigentes políticas e militares, ou das elites, que já existia. É claro que agora há novas gerações, mas haviam sido criadas estruturas por meio de diferentes fundos dos Estados Unidos, de várias fundações, conselhos e assim por diante, que sempre tentaram integrar esses possíveis novos líderes políticos, as possíveis novas lideranças militares e assim por diante, a visão de mundo, a mentalidade dos Estados Unidos. Então essa é, por assim dizer, a camada ideológica. Mas por outro lado, é claro, há simplesmente a camada estrutural. On the other hand, of course, there's just the structural one, like everything from operations, Em tudo, desde as operações, como as operações militares, como funciona a estrutura de comando da OTAN, passando pela logística e, claro, pela tecnologia. Mesmo hoje em dia, isso está talvez ainda mais, não sei, eu não sou especialista militar, mas suponho que esteja mais entranhado em toda essa ideia de nuvens e inteligência artificial e de cada membro da OTAN ter que estar ligado a essas estruturas digitais, com sua guerra, seus armamentos, sua inteligência, tudo. Então, nesse sentido, foi um processo lento. O problema é que desde o começo não havia muito como, eu diria, dizer não. Quer dizer, eles disseram não, por exemplo, durante a guerra do Iraque. I mean, they did, for example, during the Iraq War. But I mean, there were parts of it that were still part of Mas quero dizer, ainda havia partes disso que faziam parte dessa infraestrutura da OTAN, de logística e coisas assim. Então, em todo caso, acho que é um processo lento. E agora as pessoas que estão na liderança são, em sua maioria, de novo, não todas, mas provavelmente a maioria, ideologicamente bem convencidas ideologicamente. E algumas talvez sejam apenas oportunistas, dizendo, certo, meu trabalho está ligado a isso, meus recursos, meu status e assim por diante. Então, sim, eu diria que não é como se a gente não tivesse que pensar nisso também em termos de imposição. Porque também não é como se essas pessoas, ou muitas delas, na Europa, estivessem simplesmente dizendo, nós queremos isso, ou nós não queremos isso.
é uma mistura de tudo. Mas ainda assim, é um processo lento. Não foi rápido. It's a slow process, it was not a fast one. Sim, e nesse sentido, é um processo político e sociológico que está levando a essa forma de integração. E ele é impulsionado por algumas dessas instituições, sendo a OTAN a principal. Então, para você, a cúpula de Ankara, em que essas pessoas falaram abertamente sobre a OTAN 3.0, quer dizer, é um conceito do qual elas se orgulham. Para elas, é um termo sofisticado. O que te surpreendeu, ou o que você aprendeu com essa cúpula? Porque muitos de nós, na bolha dos podcasts, até olhamos para isso, mas não pareceu muito impressionante, certo? Não houve grandes discursos. Então, muitos de nós meio que descartamos aquilo, dizendo, foi uma cúpula muito fraca. Sabe, isso parece mostrar mais a desunião de todo o conjunto. Mas acho que você tem uma visão completamente diferente sobre isso, certo? Sim, sim, porque quer dizer, o que eu vi foi algo como sim, a OTAN, bem, é só para a indústria de armas e talvez essa unidade e coisas assim. Mas eu não vi dessa forma, ou pelo menos o que eu vi não é sobre isso. Por exemplo, uma coisa, claro, os Estados Unidos, seus soldados, suas tropas, sim, há planos de retirada de alguns países europeus, e isso é verdade. Mas, de novo, uma coisa é essa parte da, digamos, estrutura de guerra e as outras partes são outra coisa. Então, no artigo que mencionei, por exemplo, acho que algumas semanas antes da cúpula de Ankara, Pete Hegseth disse, em uma revisão do Departamento de Guerra, algo como a Europa precisa assumir mais responsabilidade para garantir que tenhamos acesso a bases e sobrevoos e que isso esteja assegurado e pronto em todos os aspectos. Então, de novo, isso significa que sim, bem, podemos retirar nossas tropas, mas ainda vamos nos entrincheirar na Europa como território e em sua logística. Depois, outra coisa sobre a OTAN 3.0 é que, claro, pelo que eu tenho visto, tudo isso envolvendo a indústria de armas e armamentos não se resume apenas a dizer, é para deixá-los ricos. Quer dizer, isso é verdade, claro. Mas outra parte disso é, na verdade, uma tentativa de criar, basicamente, uma fábrica geopolítica transnacional e transatlântica de armamentos, ou uma indústria de armamentos. Isso significa que tudo será padronizado. Bem, essa é a ideia. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer. Tudo será produzido em grandes quantidades. Cada país terá seu papel na produção de tudo o que for necessário, mas com base em padrões dos Estados Unidos, softwares dos Estados Unidos, planos, projetos e assim por diante. Standards, US software, plans, designs, and so on. Almost or very little input from Europe. Quase nenhuma ou muito pouca participação da Europa ou dos países europeus. Então, a ideia é que os países europeus deixem de ter suas próprias indústrias nacionais de defesa e, em vez disso, sejam integrados dentro da Europa e também com os Estados Unidos e o Canadá. A ideia é que a Europa forneça o capital, as fábricas de produção e, claro, uma grande quantidade de pessoas, de recursos humanos e de investimentos. E os Estados Unidos fornecem a tecnologia proprietária, é claro, e ao mesmo tempo controlam a nuvem, o software, a inteligência baseada no espaço e o monopólio nuclear. E isso é algo que naquela cúpula de Ankara eles chamaram de Revolução Industrial de Defesa Transatlântica. The Transatlantic Defense Industrial Revolution, and which to me sounds a bit like much. E isso para mim soa um pouco como muito mais. Mas, se pensarmos nisso, já não se trata mais de os Estados Unidos tentarem produzir apenas no seu próprio país, no Canadá ou na Alemanha. Trata-se, na verdade, de tentar fazer todo mundo produzir junto àquilo que o projeto hegemônico dos Estados Unidos tem em mente ou planejou. E o que eu também achei bastante interessante é que os recursos, o financiamento, virão de private equity, de capital de risco, de investimentos. Quer dizer, eu não sou especialista em finanças, mas os critérios de investimento que existiam, que basicamente tornavam pouco atraente investir em defesa e armamentos, agora foram removidos para que isso se torne atraente.
A OTAN abriu várias iniciativas para tornar mais atraente para o capital privado investir na produção de armamentos ou no que for necessário para esse esforço de guerra. E o mais curioso é que eles têm, você pode entrar no site deles, Fundo de Inovação da OTAN, Iniciativa Diana da OTAN e assim por diante. Eles têm até catálogos para empresas, firmas de capital e por aí vai, para elas verem e pensarem, certo, quero investir nisso, ou quero desenvolver isso, e assim por diante. Dá para pesquisar e eles têm tudo listado. E, enfim, eu poderia falar mais sobre isso, mas esse é um processo que Ankara iniciou, inclusive usando receitas tributárias para essa ideia. Tax revenues also for this idea. So, this, in my opinion, is quite, Então, na minha opinião, isso representa uma mudança considerável e não é algo que deva ser ignorado. Porque talvez, quer dizer, de novo, a questão é a seguinte. Agora estamos falando muito sobre como, por exemplo, o Exército dos Estados Unidos, a Marinha e assim por diante estão esgotando seus arsenais, suas armas e tudo mais, o que é verdade. E aí a ideia é que, se esse plano que eles têm aqui der certo, de criar essa enorme indústria transnacional conjunta, esse esgotamento, na verdade, passa a ser uma transição para esses novos tipos de linhas de produção e assim por diante. De novo, se der certo, não estou dizendo que vai dar. Não sabemos se isso vai dar certo. Mas os planos são, sabe, de novo, como você disse, na verdade, planos de longo prazo. E muitos de nós, comentaristas na internet, tendemos a criticar a Europa por pensar muito no curto prazo. Dizemos que isso não vai funcionar e que vocês não têm plano nenhum. Mas nesse sentido, deixamos passar o elefante na sala, que é o horizonte de planejamento da OTAN, para 20, 30 anos. E há essa pressão constante para fazer todo mundo aderir a isso, pouco a pouco, por diferentes meios políticos. Às vezes, sabe, todo mundo aperta as mãos, concorda e sorri. E às vezes Donald Trump ameaça sair da Europa, levar todas as tropas e tudo mais. Aí todo mundo diz, tá bom. Não, temos que buscar autonomia estratégica. Precisamos investir 5% do PIB. Então, 2 anos depois, Donald Trump vai lá de novo, aperta as mãos, e agora todo mundo está feliz porque eles estão se integrando novamente, e assim por diante. E isso continua crescendo. Mas a marcha adiante parece ser rumo a essa OTAN 3.0. E esse é um cenário de planejamento de longo prazo. Sim, é até isso mesmo. Não lembro qual dessas iniciativas era, mas uma das iniciativas assinadas na cúpula de Ankara é sobre, dizer a essas empresas de investimento, sim, basicamente, nos próximos 15 anos não haverá paz, então não se preocupem, podem investir. Essa é realmente a ideia. É isso que eles escrevem na página inicial deles e em tudo mais. Eles nem estão escondendo isso. Essa é a coisa mais incrível. Quero dizer, não é algo feito a portas fechadas, algum tipo de conspiração, não. Eles literalmente fazem conferências inteiras sobre isso e criam portfólios e assim por diante, para essa possibilidade de investimento. Então é fascinante. Sim, e claro, a outra parte dessa cúpula de Ankara foi, como você disse, essa questão dos 5%. Então, nesse sentido, isso vai significar, obviamente, que a Europa terá de cortar ou reduzir significativamente seu estado de bem-estar social, seus programas de benefícios sociais, tudo que tem a ver com isso. E não é só isso. Esse é outro ponto que eu abordo nesse ensaio. Porque 5% parece pouco, e todos esses acordos, tudo isso parece ineficaz. Mas, se pensarmos bem, isso significa que a riqueza está sendo desviada, assim como o talento de engenharia que existe na Europa, a força de trabalho, claro, a mão de obra, e todos esses programas sociais ou outros tipos de iniciativas para melhorar a qualidade de vida nesses países. Tudo isso está sendo eliminado ou desviado para a preparação para a guerra. Então, essa é uma mudança realmente incrível e lenta, quer dizer, não lenta, mas silenciosa.
Sim, não. É muito bom que você esteja chamando atenção para isso. E em relação a isso, algo que você disse antes, meio de passagem, foi que houve um acordo para que o dinheiro dos impostos pudesse ser usado nisso. E a importância dos impostos aqui é que o governo nacional, no nível nacional, sempre tem a opção de emitir títulos para se financiar por meio de dívida. Os governos locais não têm. O nível das prefeituras, ou dos estados, e o nível dos municípios, os níveis mais baixos, normalmente são financiados com dinheiro de impostos. Se essa arrecadação seca, porque vai para a OTAN, isso significa que você tira ainda mais capacidade dos níveis mais baixos de governo na Europa para, bem, gastar com questões sociais. Então é uma retirada ainda maior de dinheiro. Mas sabemos em que ponto está essa discussão. Acho que no momento é só um plano. Não está definido em definitivo, certo? Sim, eu vejo isso. Quer dizer, pelo menos em relação a essa questão dos investimentos, já houve certos investimentos em indústrias de defesa e em startups de tecnologia ligadas à defesa. Então, pelo menos isso parece estar avançando e funcionando bem. Agora, outra coisa é que estamos vendo cortes em diferentes programas sociais, pelo menos na Alemanha. Não tenho certeza sobre outras regiões. E a outra questão é, por exemplo, a modernização ou a readequação de diferentes tipos de indústrias que já existem na Europa. Acho que isso também é um processo em andamento. Então, de modo geral, eu diria que, claro, não está funcionando, digamos, em velocidade máxima, mas já foi iniciado e é um processo que está em curso. Qual você acha que é o tamanho do risco de que o que estamos testemunhando agora tenha, na verdade, relação com outro termo muito alemão, cunhado recentemente, Kriegstüchtigkeit, ou seja, prontidão para a guerra, preparação para a guerra da Europa, no sentido de tornar a Europa apta, capaz de lutar uma guerra. Porque uma das coisas que vemos na Ucrânia é que o que você precisa, ou uma das coisas que você não pode ter no seu território, para que haja uma guerra no seu território, são tropas dos Estados Unidos, certo? As tropas americanas, o famoso fio de disparo, são, na verdade, uma espécie de garantia de que talvez não haja uma guerra. Então, na verdade, ameaçar reduzir as tropas, ou retirar tropas, é, em certo sentido, uma forma de dizer algo como: e mais uma coisa. Quando a Ucrânia estiver resolvida, talvez a gente lute na Polônia ou na Finlândia. Mas antes, precisamos tirar nossas tropas de lá. Porque a única coisa que sabemos sobre o Império é que ele é muito avesso a ver seu próprio povo morrer. Foi basicamente isso que acabou com a Guerra do Vietnã. As baixas em massa entre as tropas dos Estados Unidos. Claro, não os 3 milhões de vietnamitas que morreram, mas as algumas dezenas de milhares de soldados americanos que voltaram em sacos funerários. E vemos isso na Ucrânia. Como funciona bem, como essa guerra pode ser conduzida naquele estado por procuração. Você pode falar sobre isso? Sim, claro. Então, sobre esse tema, eu encontrei um relatório do US Army War College, que se chama, quer dizer, há muitos relatórios, é claro, mas este é bastante interessante. Chama-se Estimativa Anual do Ambiente Estratégico de Segurança para o ano acadêmico de 2026 a 2027. E foi publicado em junho deste ano, então é muito recente. E o interessante é que ele fala, na verdade, sobre todas as regiões do mundo. E não só isso, mas também sobre outras questões, como perguntas de pesquisa que as diferentes divisões e seções dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos têm e assim por diante. Mas, enfim, ele também fala, por exemplo, sobre a Europa e sobre guerra por procuração. E o que eu vejo é que eles estão descrevendo, como os autores desta sessão sobre a Europa, basicamente a OTAN 3.0, e o que isso significa para o papel da Europa na OTAN. Essa ideia de guerra por procuração. Então, por exemplo, por um lado, eles afirmam abertamente que a Europa precisa passar, como já dissemos, para uma base industrial de defesa integrada.
nada mais de nacionalismo industrial. E aí eles falam sobre a necessidade de uma evolução na capacidade da sociedade para mobilização e na viabilidade política de vários modelos de conscrição. Sim, para aumentar a resiliência, dizem eles. Mas sim, o que eles estão dizendo é, bem, agora todo o país precisa ver como pode conseguir soldados para recrutar no seu exército. Bem, especificamente para a OTAN. Well, for NATO specifically. And then they say for what goal? Well, to secure the... E aí eles dizem com que objetivo? Bem, para proteger o flanco oriental, é claro. E isso é algo que eles afirmam abertamente. E outra coisa que eu pensei foi o que é isso? É quando dizem que a OTAN, e aqui OTAN significa principalmente a Europa, precisa mudar da chamada guerra centrada em manobras, que são essas operações fora da área, para, quer dizer, uma guerra posicional, um modelo de defesa posicional. E esse modelo de defesa posicional é uma guerra de desgaste, como na Ucrânia, por exemplo. Então, eles estão dizendo que a OTAN precisa estar preparada para ser esse tipo de zona de desgaste e que, por isso, precisa de mobilização e conscrição. E, na minha opinião, é algo do tipo, como eles podem tão descarados? Mas aí eles chegam a dizer... Este relatório está dizendo, literalmente, que precisamos de carne para o moedor de carne, porque sabemos que o moedor de carne vai estar em território da OTAN. Então, sabe, precisamos deixá-los vir e matá-los. E depois precisamos ter gente suficiente para alimentar esse moedor, porque um dos problemas da Ucrânia é que ela está ficando sem soldados. Então, precisamos nos preparar para esse tipo de cenário. So we need to prepare for that kind of scenario. It basically says this. I mean, how else can Basicamente diz o seguinte, quer dizer, de que outra forma se pode interpretar levar a OTAN a uma estrutura de defesa posicional? É guerra de desgaste. E eles também falam de como a OTAN não percebeu que deveria ter usado a Ucrânia como um porco-espinho de aço. Ou seja, fortalecê-la para sim essa guerra de desgaste. E como não fizeram isso, bem, agora tem que fazer. A OTAN ou a Europa tem que fazer isso. Quer dizer, até esse termo porco-espinho de aço é muito estranho. E eles chegam a dizer que a Ucrânia, nessa parte, eles dizem, bem, a Ucrânia é um representante disposto e a OTAN poderia tê-la usado. Ukraine was a willing proxy and NATO could have used it. And this is also like, and then in my opinion, E isso também é, tipo, e aí, na minha opinião, o que eles estão identificando é que a OTAN, ou os países da OTAN que ficam ao longo do flanco leste, seriam então os próximos representantes dispostos a agir. A coisa chega a tal ponto que eles até falam e escrevem que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam mudar suas doutrinas e estratégias explicitamente, de forma bem explícita mesmo, com o objetivo de travar guerras por procuração. Eles nem estão mais escondendo isso. Estão dizendo, certo, nossas doutrinas e estratégias agora serão voltadas a ampliar, bem, a guerra por procuração, o que significa guerra em outras regiões do mundo, não nos Estados Unidos, e isso inclui a OTAN. E bem, eles falam disso na seção europeia desse relatório. Sim, então. Esses relatórios, ou os discursos e coisas do tipo que você lê, também vindos de Ankara, eles chegam a falar de um objetivo final. Tipo, o que é que queremos realmente alcançar? Quando é que terminamos? Que tipo de status queremos atingir para poder dizer, ah, tá bom, conseguimos, agora acabou, vencemos. Qual seria esse cenário? Você encontrou algum cenário assim? What's that scenario? Did you find it such scenario? Yes, actually, yes. I did find. Sim, na verdade, sim, eu encontrei esse tipo de coisa. Quer dizer, por exemplo, havia aquele, como era mesmo, aquele relatório de previsão estratégica. Nele falavam sobre o que imaginavam como estado final, mas no qual não estão atualmente. Por exemplo, hoje estamos num mundo multipolar, mas o que eles querem é mais algo como era, um ocidente global. Isso também foi algo que vi em alguns slides em apresentações da OTAN, que falavam sobre a nova estratégia deles, de 2017. Eles também admitiam, certo, agora estamos no mundo multipolar, mas o que queremos, na verdade? Eles tinham tipo um gráfico, aqui o ocidente global, mundo multipolar, caos. Então a ideia deles é, claro, restaurar, seja lá o que ocidente global signifique. Mas na cabeça deles, ou pelo que entendo que isso significa,
é que não haja resistência à forma como a economia global funciona para eles. Mais extração, menos regulamentações, neoliberalização. Tudo isso funcionando sem obstáculos, sem... Acho que esse é, digamos, o objetivo global. E isso está expresso nos diferentes relatórios, apresentações, ou seja, lá como forem chamados. E a outra coisa, claro, mas isso é mais algo que deduzi ou interpretei a partir desses diferentes relatórios, é a ideia em relação ao Irã, à China e à Rússia. A ideia subjacente é que, para o projeto hegemônico liderado pelos Estados Unidos, a estratégia sempre foi ter o que Brzezinski chamou, em o grande tabuleiro de xadrez, de hegemonia superficial. Superficial significa influenciar mais ou menos indiretamente, não pela força bruta, não com ocupação e tudo isso. Mas China, Rússia e também Irã, estruturalmente, territorialmente, industrialmente, em todos esses aspectos, não permitem isso. Então, nesse sentido, do que eles precisam? Bem, fragmentá-los. Esse é mais ou menos o objetivo regional. E o objetivo global é mais simplesmente voltar ao que eles chamam de um ocidente global. E pelo que eu vejo para eles, e país que se acesso irrestrito a todos os recursos do mundo. É para os objetivos deles estar. Total global domination. Dominação global total. Acho que se resumirmos em poucas palavras, é isso, certo? Todo mundo segue a nossa música. Nós somos os maestros da orquestra. E qualquer um que não entre na linha, que não toque junto com a melodia, tem que ser fragmentado para que se disponha a fazê-lo, em partes menores. Agora, talvez devêssemos caminhar para algum tipo de conclusão, porque você encerra seu ensaio novamente pelo lado social, chamando isso de Estado bunker e de novo contrato social. Acho isso muito significativo, especialmente para a população europeia e, claro, também para a população norte-americana, porque é muito parecido. Mas os europeus, eu acho ainda mais, devem ser, sabe, o farol desse tipo de futuro do Ocidente global, certo? Em que você, como indivíduo, simplesmente toca conforme mandam, porque está completamente integrado. Você poderia nos dizer qual é essa conclusão? Sim. Então, na conclusão, eu escrevo um pouco sobre isso. Por um lado, é claro, essa ideia de preparativos para a guerra e assim por diante leva basicamente a uma reorganização do Estado. E aí eu faço a ligação com o Estado bunker, essa mudança qualitativa do que o Estado é. É como redirecionar todos os seus recursos para a guerra de fato, nesse caso, e afastá-los de tudo que tem a ver com sua população, seus cidadãos, o bem-estar social. E, por outro lado, há essa ideia de um novo contrato social. Bem, há relatórios da OTAN, mas não apenas da OTAN. Também há relatórios de diferentes países dentro da OTAN. Há forças militares que já falam disso. Para que essa nova organização aconteça na sociedade, também é preciso haver um novo contrato social. Bem, esperamos algo dos cidadãos, especificamente que contribuam para a segurança nacional, de uma forma ou de outra. E bem, eu vejo aí que isso, junto com tudo mais que acabamos de falar, é basicamente um esvaziamento da política democrática, ou do que deveria ser uma política democrática, de todas as formas imagináveis. E é isso que eles reconhecem abertamente, aceitam e têm como objetivo. Quero dizer, esses estrategistas e planejadores da OTAN e assim por diante. Então é isso que eles têm em mente. Mas é claro, isso não significa que vai acontecer. Sempre há esperança e sempre há tempo para fazer alguma coisa. Só precisamos saber disso, estar cientes disso. Sim, não, é muito bom que você esteja apontando isso. E é muito bom que você esteja destacando que isso não acontece a portas fechadas. Acontece às claras. Então, o que precisamos fazer é juntar as diferentes peças do quebra-cabeça. Para encerrar, o que você recomendaria observar mais de perto para entender se o Estado bunker está se desenvolvendo ou se há de fato uma oposição social significativa a ele? Eu diria que há. Na Suíça, no mês que vem,
Vamos votar uma iniciativa pela neutralidade que se opõe diretamente a esse tipo de conceito. Ela não diz isso explicitamente, mas atuaria contra esse tipo de bunkerização do Estado, porque falaria de defesa nacional em benefício da nação, não do coletivo, de defesa nacional como defesa, não como ataque, e de integração ao mundo mais amplo, em vez de apenas ao mundo ocidental. E existem conceitos assim por toda parte, certo? De onde você vê que eles estão vindo? Mhm. Yes, well, I think there are, as you Sim, say, bem, acho que há, como você disse, de fato, muitas iniciativas pelo mundo. Mas se falarmos especificamente da Europa, eu diria que há, por um lado, é claro, movimentos trabalhistas em algumas partes da Europa, que estão protestando contra, por exemplo, armamentos e remessas de armas. E também há, é claro, movimentos anti-guerra, movimentos pela paz. O que eu observei é que há desafios para consolidá-los, mas já existe o plano ou a ideia de fazer isso. E não apenas esses movimentos, mas também as iniciativas sobre mudança climática e iniciativas ligadas a outras questões relacionadas, para consolidá-los novamente em um movimento anti-guerra, ou melhor, pela paz. anti-war or rather peace movement again. So, of course, there is movement, and I would say. Então é claro que há movimento. E eu diria que poderíamos ver. Bem, como podemos perceber que o Estado bunker não avançaria? Eu diria, por exemplo, se exatamente essas greves e coisas assim tiverem o efeito de interromper materialmente, ao menos um pouco, o que está acontecendo agora. Mas o seu exemplo na Suíça, é claro, está mais no campo jurídico, constitucional e assim por diante. E isso também é outro nível que, esperamos, esteja funcionando em outras partes da Europa. E não do todos declaradas da sinistras que nos cedem. É preciso vir um movimento transnacional. Well, I always say there needs to be a transnational movement, like a global movement. Every movement has to connect and learn from it. Todo movimento precisa se conectar e aprender uns com os outros. Mas não só isso. Também precisa identificar onde estão os diferentes pontos fracos, por assim dizer, do Estado bunker e então se organizar conscientemente para isso. Quer dizer, contra ele. Mas sim, é isso que eu defenderia. E há uma última coisa, acho que outra questão importante aqui é que tudo isso também implica que nós deveríamos, todos esses movimentos, quero dizer, os movimentos de resistência e de paz, precisam começar desde já, especialmente aqueles em seus países, digamos, transatlânticos, a pensar em planejar ideias de contrapropostas, instituições alternativas e outras formas de organizar a sociedade por precaução. Então é isso que eu diria. In case. Yeah. So this is what I would say. Porque sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então é melhor começarmos a nos preparar para aproveitar o momento assim que ele surgir. Agora, quem quiser encontrar você deve, antes de mais nada, eu acho, ir ao seu Substack, chamado Worthiness, onde pode encontrar este artigo maravilhoso, OTAN 3.0, a Era Transatlântica e a Ascensão do Estado Bunker. Você também costuma encontrar belas imagens para simbolizar isso. Fale só 10 segundos sobre essa imagem. Just 10 seconds about this image. Oh, yeah, well, it's an image that I Ah, found. I sim. always try to think Bem, é uma about, imagem que eu what encontrei. does Eu sempre tento pensar em, como é que se diz? Ilustrações. Sim, ilustrações. Quer dizer, eu olho para ilustrações, obras de arte dos séculos XVIII, XVII e assim por diante, todos os dias. E nessa imagem você vê um castelo, uma fortificação numa colina. E eu pensei que essa imagem é muito boa, é muito adequada para essa ideia de um estado bunker em ascensão na Europa. Quero dizer, apenas no sentido metafórico. E aí também vemos pessoas deitadas ali do lado de fora. Eu diria que talvez se possa interpretar isso como a população, os civis, observando de fora essa estrutura ameaçadora sendo construída, enquanto seguem com suas vidas cotidianas. Então essa é a ideia por trás disso. E o Estado bunker talvez seja novo na forma como está estruturado hoje. Mas a ideia de fortificar a sociedade definitivamente não é. E além do seu Substack, há algum outro lugar para onde as pessoas possam ir? Sim, eu também escrevo, mas isso é mais voltado, digamos, para o público de língua alemã, no Nachdenkseiten.de. E, claro, no Twitter.
Em cada um dos meus artigos, há links para o meu Twitter ou Blue Sky. Então é lá que vocês podem me encontrar. So that's where you can find me. I'll make sure to Vou me certificar de colocar esses links na caixa de descrição abaixo. Pascal Lotas, muito obrigado pelo seu tempo hoje. time today. Enigma.